a gestão dessas estruturas de mercado. Agora, algumas controvérsias sobre a política antitrust. Ao longo dos anos, houve muita controvérsia sobre os tipos de comportamento que as leis antitrusts devem proibir. A maioria dos comentaristas concorda que os acordos de fixação de preços entre empresas concorrentes devem ser, portanto, considerados ilegais. Mas as leis antitrusts foram utilizadas para condenar algumas práticas empresariais cujos efeitos não são tão óbvios. Trataremos aqui de alguns exemplos. Por exemplo, fixação do preço de revenda. Um exemplo de prática empresarial controvertida é a chamada fixação de preço de revenda. Ou como diz a nota de rodapé aqui, também conhecido como comércio justo. Imagine que a Super Duper Electronics vende aparelhos de DVD às lojas de varejo por $300. Se a Super Duper exigir que os varejistas cobrem 350 dos clientes, estará praticando a fixação de preço de revenda. Qualquer varejista que cobre menos que 350 terá violado seu contrato com a Super Duper. À primeira vista, a manutenção do preço de revenda pode parecer anticompetitiva e, portanto, negativa para a sociedade. Como um acordo entre os membros de um cartel, ela, portanto, impede que os varejistas concorram em preços. Por isso, os tribunais muitas vezes consideram a fixação de preço de revenda uma violação à lei antitrust. Ou seja, uma fábrica que vende várias quantidades, fixa o preço do varejo ou do atacado. Então, perto dessa regra, essa fixação é considerada, portanto, uma violação da competição. Alguns economistas, no entanto, defendem a manutenção de preço de revenda com base em dois argumentos. Primeiro, negam que ela tenha por objetivo reduzir a competição. Na medida em que a Super Duper tenha qualquer poder de mercado, ela pode exercê-lo por meio do preço de atacado e não pela fixação do preço de revenda lá no varejo. Além disso, a Super Duper não tem incentivo para desencorajar a competição entre seus revendedores. Com isso, como um cartel de revendedores vende menos que um grupo de varejistas competitivos, a Super Duper ficaria em pior situação se seus varejistas formassem, portanto, um cartel. Em segundo lugar, alguns economistas acreditam, portanto, que a fixação de preços de revenda tem um objetivo legítimo. A Super Duper pode querer que seus varejistas ofereçam aos clientes um showroom agradável e uma equipe de vendas bem treinada. Mas sem a fixação do preço de revenda, alguns clientes se aproveitariam dos serviços de uma loja para aprender tudo sobre as características especiais dos aparelhos de DVD e depois iriam comprar o produto num varejista que oferecesse um produto mais baixo e não prestasse esses serviços. Portanto, em certa medida, um bom atendimento é um bem público entre os varejistas que vendem produtos Super Duper. Portanto, como vimos lá no capítulo 11, se não relembra, volte a videoaula do capítulo 11, quando uma pessoa oferece um bem público, outras são capazes de usufruir dele sem pagar por isso. Nesse caso, os varejistas que oferecem preço mais baixo pegariam, portanto, uma carona no atendimento oferecido pelos demais, levando a uma quantidade de serviços menor que a desejável. A fixação do preço de revenda é uma maneira pela qual a Super Duper pode lidar com o problema dos caronas daqueles que não querem investir em um bom atendimento. O exemplo da fixação de preço de revenda ilustra um princípio importante. Veja, práticas comerciais que parecem reduzir a competição podem, na realidade, ter objetivos legítimos. Então,
Por isso que muitas vezes, como fala o começo desse tópico, existem controvérsias sobre a política antitrust. Algumas políticas antitrust podem prejudicar alguns objetivos legítimos, não necessariamente prejudicando a competição. Então, esse princípio dificulta a aplicação da chamada legislação antitrust. Os economistas, advogados e juízes encarregados de aplicar essa legislação precisam determinar que comportamentos devem ser proibidos pela política pública por impedirem a competição e reduzirem o bem-estar econômico. Por isso, essa tarefa muitas vezes ela é difícil. Agora, determinação de preços predatória. As empresas que têm poder de mercado, portanto, costumam usá-lo para levar os preços para além do nível competitivo. Então, poder de mercado permite praticar preços predatórios. Mas os formuladores de políticas devem se preocupar com a possibilidade de que as empresas com poder de mercado cobrem preços excessivamente baixos. Então, veja, essa questão está no cerne de uma segunda discussão sobre a política antitrust. Então, veja, devem os formuladores de política se preocupar com a possibilidade de que as empresas com poder de mercado cobrem preços excessivamente baixos? Aí, desculpa, não é um preço maior, é um preço predatório, ou seja, que seria um chamado dumping, né? Ou seja, como eu tenho poder de mercado, eu posso criar um preço predatório, um preço excessivamente baixo, para prejudicar outros competidores. Então, vamos ver aqui o que é esse tipo de comportamento no mercado. Então, imagine que uma grande companhia aérea, que chamaremos de Coyote Air, tem um monopólio sobre determinada rota. Então, só essa companhia faz essa rota. Então, surge a Roadrunner Express e consegue 20% do mercado, deixando a Coyote com outros 80%. Reagindo à competição, a Coyote começa a cortar os preços de suas passagens. Alguns analistas antitrust argumentam que a ação da Coyote poderia ser anticompetitiva, ou melhor, predatória, já que os cortes podem ter o objetivo de empurrar a Roadrunner para fora do mercado, de modo que a Coyote possa recuperar seu monopólio e elevar novamente os preços. Esse comportamento é chamado determinação de preços predatória. Embora a determinação de preços predatória seja uma alegação comum em processos antitrusts, alguns economistas são céticos em relação a esse argumento e acreditam que essa determinação de preços raramente, talvez nunca, represente uma estratégia empresarial lucrativa. Por quê? Para uma guerra de preços forçar um real para fora do mercado, os preços precisam ficar abaixo do custo. O que em alguns manuais você pode encontrar a expressão dumping, ou seja, uma empresa que pratica preços que estão bem abaixo do seu custo para jogar rivais para fora do mercado. Mas se a Coyote começar a vender passagens com prejuízos, precisará estar preparada para aumentar o número de voos, porque os preços menores atrairão mais clientes. A Roadrunner, enquanto isso, pode reagir à jogada predatória da Coyote, reduzindo o número de voos. Com isso, a Coyote acaba arcando com mais de 80% das perdas, deixando a Roadrunner em posição privilegiada para sobreviver à guerra de preços. Então, esse tipo de estratégia pode ser considerado também uma guerra de preços. E aí aqui um parêntese. Nas estruturas de mercado oligopolistas, é muito difícil os oligopólios partirem para uma guerra de preços. Porque, veja, neste simples exemplo de duas companhias aéreas, praticar preços abaixo do custo prejudica não só a empresa que produz a guerra de preços, como aquele seu rival que ele quer jogar para fora. Então, o resultado é que o dilema aqui é que a guerra de preços produz prejuízo para todas as empresas e só quem acaba ganhando
é o consumidor. Então veja, nesse caso, o predador acaba sofrendo mais do que a vítima, como no velho desenho animado. Então o prejuízo vai acabar naquela empresa que quis começar a guerra de preços porque um rival ele entrou no mercado. Os economistas até hoje discutem se os formuladores de políticas antitrust devem se ocupar da determinação de preços predatória. Há muitas questões em aberto. Essa determinação de preços pode ser uma estratégia empresarial lucrativa? Se pode, em que circunstâncias? Os tribunais não são capazes de determinar quando os cortes de preços são competitivos e, portanto, bons para os consumidores e quando são predatórios. Portanto, não há uma resposta simples para essas questões. Então, a determinação de preços predatória produz muita dificuldade no mercado, na estrutura setorial em que está este oligopólio, em que, na verdade, só as firmas saem perdidas, enquanto isso, os consumidores saem ganhando. Outra questão controversa, a venda casada. Um terceiro exemplo de prática empresarial controvertida é a venda casada. Suponhamos que a Make Money Filmes produza 2 novos filmes, Homem de Ferro e Hamlet. Se a empresa oferece aos cinemas os 2 filmes juntos por um só preço e não separadamente, disse que o estudo está casando os 2 produtos. Quando a prática da venda casada foi contestada nos tribunais, a Suprema Corte, aí no caso americano, proibiu. No caso brasileiro também, existem limitações para a venda casada. O raciocínio foi o seguinte: imaginemos que Homem de Ferro seja um sucesso de bilheteria, enquanto Hamlet é um filme de arte que não dá lucro. O estúdio poderia usar a alta demanda pelo Homem de Ferro para forçar os cinemas a comprar Hamlet. Parece que o estúdio poderia usar a venda casada como um mecanismo de expansão de seu poder de mercado, ou seja, usa esse poder apenas para ocupar o mercado. Muitos economistas são céticos em relação a esse argumento. Imagine que as salas estejam dispostas a pagar 20 mil por Homem de Ferro e nada por Hamlet. Então, o máximo que um cinema estaria disposto a pagar pelos 2 filmes seria 20 mil, o mesmo que pagaria por Homem de Ferro sozinho. Forçar o cinema a aceitar um filme que não vale nada como parte da transação não aumenta a disposição de pagar do cinema. A Make Money não pode aumentar seu poder de mercado simplesmente colocando os 2 filmes em um pacote. Mas por que existem então as vendas casadas? Aí é onde está o segredo. Uma possibilidade é que elas sejam uma forma de discriminação de preço. Suponhamos que só haja 2 cinemas. O City Theatre está disposto a pagar 15 mil por Homem de Ferro e 5 mil por Hamlet. A Country Theatre quer fazer exatamente o inverso. Está disposto a pagar 5 mil por Homem de Ferro e 15 mil por Hamlet. Se a Make Money cobrar preços separados pelos 2 filmes, sua melhor estratégia seria cobrar 15 mil por filme e cada cinema optará por apresentar apenas um filme. Mas se a Make Money oferecer os 2 filmes em um pacote, poderá cobrar de cada cinema 20 mil pelos filmes. Assim, se diferentes cinemas atribuírem valores diferentes aos filmes, a venda casada poderá permitir que o estúdio aumente seu lucro, cobrando um preço combinado mais próximo da disposição total para pagar dos compradores. Portanto, a venda casada ainda é uma prática empresarial controvertida. O argumento da Suprema Corte lá dos Estados Unidos de que esse tipo de venda permite que uma empresa amplie seu poder de mercado a outros bens não está bem fundamentado, pelo menos em sua forma mais simples. Contudo, os economistas propuseram teorias mais elaboradas sobre como as vendas casadas podem impedir a competição. Dado o nosso conhecimento econômico atual, não está claro, portanto, se a venda casada
ela tem efeito adverso sobre a sociedade. Então, são três tópicos que produzem controvérsias quando se trata, portanto, de política antitruste. Então, a fixação do preço de revenda, no caso de uma indústria que vende para várias empresas de varejo, a determinação dos preços predatórios, aqueles preços que estão abaixo do custo para expulsar um rival do mercado, e a venda casada, quando a empresa fornece dois produtos diferentes no mercado. Aí aqui nós temos, antes da conclusão, nós temos uma notícia, né? E nós temos um estudo de caso. E esse estudo de caso aqui, ele é bem conhecido, que é o caso da Microsoft. Então vamos ver o caso da Microsoft. O caso antitrust mais importante e controverso dos últimos anos foi o processo movido pelo governo americano contra a Microsoft Corporation em 98. É claro que não faltou drama ao caso. Nele se enfrentaram um dos homens mais ricos do mundo, o Bill Gates, e uma das agências regulamentadoras mais poderosas do mundo, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Testemunhando a favor do governo, estava um eminente economista do MIT, o professor Franklin Fischer. Testemunhando a favor da Microsoft estava outro economista igualmente importante, o também professor do MIT, o Richard Smalins. Estava em jogo o futuro de uma das empresas mais valiosas do mundo, a Microsoft, em um dos setores da economia que crescem mais rapidamente, a de programas para computadores. E eu me lembro desta polêmica que saiu várias vezes nos noticiários. Uma questão só central no caso envolvia a venda casada. Mais especificamente, se deveria ser permitido à Microsoft entregar seu navegador de internet no sistema operacional Windows. Então, a Microsoft vendia o sistema operacional Windows e quando você instalava o Windows já vinha lá o navegador, o famoso Internet Explorer. E isso fazia com que nós, consumidores, não precisássemos correr atrás de um outro navegador. Na época, existia uma centena de navegadores, como depois, por exemplo, surge o navegador do Google, né, o Google Chrome, que é um dos navegadores que compete com o navegador da Microsoft. Hoje, por exemplo, o Internet Explorer, ele já está sendo substituído pelo, se eu não estou enganado, o Microsoft Edge. Então, o processo estava em torno da Microsoft colocar dentro do Windows o seu navegador. Então, veja, o governo afirmava que a Microsoft estava reunindo os dois produtos para que o poder de que disponha no mercado de sistemas operacionais para computador fosse ampliado para o mercado não relacionado de navegadores da internet. Permitir que a Microsoft incorporasse tais produtos em seu sistema operacional, argumentava o governo, impediria que outras empresas como a Netscape entrassem no mercado e oferecessem novos produtos. A Microsoft respondeu com o argumento de que acrescentar novas características a produtos antigos é uma parte natural do progresso tecnológico. Hoje os carros incluem aparelhos de som e de ar-condicionado, que um dia foram vendidos separadamente, e as máquinas fotográficas vêm com flash. O mesmo se aplica, portanto, aos sistemas operacionais que, na opinião da Microsoft, poderiam vir com outros sistemas acoplados. Com o tempo, a Microsoft acrescentou ao Windows muitas características que anteriormente eram produtos independentes. Isso tornou os computadores mais confiáveis e mais fáceis de usar, porque os computadores podem ter certeza de que todas as peças funcionam bem juntas. A integração da tecnologia da internet, segundo a Microsoft, nada mais era do que um passo natural adiante. Outro ponto de desavença era a extensão do poder de mercado da Microsoft. Observando que mais de 80% dos computadores pessoais novos usam o sistema operacional da Microsoft, o governo argumentou
O governo argumentou, desculpe, eu perdi aqui, o governo argumentou que a empresa tinha substancial poder monopolista e que estava, portanto, tentando aumentá-lo. A Microsoft replicou que o mercado de softwares está em constante mutação e que o Windows da Microsoft era constantemente desafiado por concorrentes como sistemas operacionais Apple, Mac e Linux. Argumentou ainda que o baixo preço que cobrava pelo Windows, cerca de $50 ou apenas 3% do preço de um computador típico, era evidência de que seu poder de mercado era altamente limitado. Como muitos grandes processos antitrusts, o caso da Microsoft afundou no marasmo jurídico. Em novembro de 99, depois de um longo julgamento, o juiz Pinfield Jackson considerou que a Microsoft dispunha de grande poder de monopólio e que tinha abusado ilegalmente desse poder. Em junho de 2000, depois de audiências para tratar de soluções alternativas, ele ordenou que a Microsoft fosse dividida em duas empresas, uma encarregada de vender o sistema operacional e outra encarregada de vender aplicativos. Um ano depois, um tribunal de apelação reverteu a decisão do juiz Jackson e remeteu o caso para um novo juiz. Em setembro de 2001, o Departamento de Justiça anunciou que não buscaria mais uma cisão da empresa e pretendia negociar rapidamente um acordo para encerrar o caso. E isso mostra o que nós falamos nas sessões anteriores, ou seja, a gestão pública desses movimentos das empresas e das estruturas organizacionais da organização da indústria geram muitas controvérsias. Então, um juiz pediu para dividir a empresa em duas. Os argumentos da Microsoft eles fazem sentido, assim como fazem comparação, e fica muito difícil determinar de fato se a empresa estava colocando o Internet Explorer com o propósito simplesmente de prejudicar a concorrência. Um acordo foi finalmente firmado em novembro de 2002. A Microsoft aceitou algumas restrições às suas práticas empresariais e o governo admitiu continuar a existir um navegador como parte do sistema operacional Windows. Entretanto, o acordo não acabou com os problemas da Microsoft. Nos últimos anos, a empresa enfrentou vários processos antitrusts, além de outros promovidos pela União Europeia, alegando vários comportamentos competitivos. Então esse é um estudo de caso aí real envolvendo a Microsoft. E aqui nós temos agora uma notícia, né? O próximo grande alvo da legislação antitrust, uma pergunta. O Google é uma ferramenta de busca largamente usada, tão utilizada que acabou por atrair a atenção dos advogados do governo. Vamos ver o que essa notícia diz. O Google se considera muito pequeno, por Jeff Horowitz. Por 3 vezes no último mês, o Google foi alvo de avaliações antitrusts promovidas por agências governamentais. Uma proeminente ação legal privada alega que o Google tentou liquidar uma ferramenta de busca do tipo negócio a negócio, com o estabelecimento de preços predatórios. Durante os meses de declínio da administração do ex-presidente Bush, a responsável antitrust do então candidato Obama, Christine Varney, declarou que o Google obteve um monopólio na publicidade online e na internet. No mês passado, Varney afirmou que a administração Bush foi muito negligente no combate ao comportamento monopolista e de que o Departamento de Justiça do governo Obama não ficaria mais em cima do muro. Todo esse movimento explica por que Dana Wagner, uma antiga advogada antitrust do Departamento de Justiça contratada pelo Google no ano passado, está se tornando rapidamente um dos rostos oficiais da empresa.
junto com Adam Kovacevic, o porta-voz de políticas públicas da empresa, Wagner tem conversado com anunciantes, representantes públicos, jornalistas e acadêmicos em um esforço para amenizar a impressão de que o Google tem um problema com a lei que regula a competição. Como previsto, a apresentação do Google enfatiza os bons serviços prestados pela empresa e que sua filosofia corporativa, vou subir aqui, não é do mal. Então, a empresa se defender. Entretanto, há uma outra questão importante nessa apresentação. De acordo com Wagner e Kovacevic, a empresa retém apenas a participação de 2,66% do total de seu mercado. Se esse número parece baixo para a história de sucesso mais famosa da era da internet, o Google quer que você acredite que isso é apenas uma questão de definição do mercado. O Google rejeita a ideia de que atua no mercado de publicidade de ferramentas de busca, uma indústria na qual ele retém uma parcela de receita de mais de 70% do seu negócio. Em vez disso, a empresa afirma que sua participação abrange toda a publicidade, uma categoria ampla o suficiente para incluir jornais, rádios e outdoors. O argumento do Google não é simplesmente de que ele não é um assambarcador. Se você acreditar na empresa, ela nem é assim tão grande. Esse é o argumento deles. À primeira vista, trata-se de uma posição difícil de ser defendida. Há uma nítida diferença entre o modo como as empresas usam suas ferramentas de divulgação de massa, como outdoors, e como usam a publicidade baseada na busca, que é direcionada a consumidores muito mais próximos dos pontos de venda. E mesmo se você comprar a ideia do Google de que as fronteiras entre as mídias foram ofuscadas pela tecnologia, ainda é difícil explicar como a empresa poderia manter uma margem de operação de 30%, apesar dos prejuízos com a hospedagem de concorrentes confiáveis se enfrentasse grave competição. Então, segundo Wagner, argumentar que o mercado do Google é mais amplo que a publicidade baseada em buscas não é intuição. Quando nos anos 90 a Microsoft tentou também argumentar que ela não representava um monopólio, essa estratégia foi considerada dissimulada. No entanto, isso levanta a seguinte questão: por que se incomodar? Não existe legislação contra trucidar os concorrentes comerciais. Desde a decisão histórica, há 64 anos, do juiz Leonard Hunt, no processo US versus Aluminium Co. of America, a justiça reconheceu que, sob certas circunstâncias, uma empresa pode vir a dominar seu campo de atuação por meio de habilidade, previdência e diligência superiores. Portanto, é difícil ver o Google como qualquer coisa que não um modelo de tal empresa. Além disso, ninguém apresentou um caso particularmente sólido de que a companhia esteja sufocando outras empresas. Veja como é controverso, é difícil administrar leis antitrust em vários setores em que os negócios operam de maneira complexa. Ainda assim, o Google tem motivos para temer até a percepção de um domínio benigno. Gary Rebach, advogado da Kerr e Farrell, que desempenhou na década de 90 um papel importante na determinação da condição de monopólio da Microsoft, sabe muito bem como essa história pode terminar. Portanto, mesmo que a lei antitrust norte-americana permita monopólios estabelecidos de forma justa, raramente uma empresa de grande porte poderá desfrutar com tranquilidade esse status, ou seja, o status de monopólio. Constantemente ele é ameaçado por conta das autoridades que podem inclusive mudar, como mostra aí o governo Bush, né, o George W. Bush tinha um determinado comportamento em relação aos oligopólios e aos monopólios. Já quando muda o presidente, entra o Obama, o presidente Barack Obama, essa gestão ela se modifica, assim como quando entrou o Trump,
é um determinado comportamento, Donald Trump, e agora quando entra um novo presidente também, esse movimento ele se modifica. Segundo o Rebaque, a abordagem do governo tem sido tradicionalmente esta: não vamos puni-lo por ser bem sucedido. Entretanto, se você for um monopólio e cuspir na calçada, encerraremos a sua empresa. Portanto, uma notícia aí do Washington Post de 2009. E qual é, portanto, a